Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Estão vendo essa fitinha amarela aqui? É porque nós estamos, neste mês de setembro, em campanha no combate contra o suicídio, a prevenção contra o suicídio. É o chamado Setembro Amarelo. Então, na terça-feira pública que nós tivemos nessa semana, nós fizemos um comentário acerca do suicídio, porque a lição do Evangelho segundo o Espiritismo, sem coincidência, no capítulo 28, que Kardec trabalha sobre a prece, chegamos no item 71, que fala-nos a prece por um suicida. Aí nós abrangemos um pouco sobre a questão do suicídio. Durante todo o mês, a doutrina espírita, ela realiza essa campanha juntamente com várias organizações, com várias instituições, especialmente na área médica, devido o suicídio ser uma epidemia silenciosa. Anualmente, pelos últimos dados da Organização Mundial de Saúde, saem do corpo físico pelo suicídio mais ou menos 800 mil pessoas. E cometem um suicídio e conseguem consumar o ato. Fora esse dado, para cada suicida, aquele que consegue consumar o ato, 25 tentam. E esses 25 não conseguem consumar, mas vão trazer grandes sequelas para todos eles. Lembrando que o problema também não será somente daquele que vai praticar o ato. Vai envolver a família, os amigos mais próximos, e querendo ou não, afeta. Daí o cuidado que devemos ter, todos nós, em especial neste mês, acerca do suicídio e combatê-lo. E o outro lembrete é que neste mês de setembro, nós comemoramos também o mês da Bíblia. É o mês da Bíblia. As igrejas, em especial a escola católica, dentro do cristianismo, ela sempre faz menção, um trabalho muito importante acerca de estar relembrando este mês de setembro, que é o mês da Bíblia. Então, para que vocês possam lembrar um pouco e incentivar essa leitura bíblica, porque é o livro sagrado que nos dá o impulsionamento para buscarmos o Pai. Durante o mês, quando puderem, abram a sua Bíblia, faça uma pequena leitura de algum trecho que você goste, de algum livro que você goste, fazendo uma prece e pedindo a Deus o fortalecimento e o envolvimento dos espíritos consoladores, dos benfeitores espirituais, e irradiar para toda a humanidade, em especial neste mês que se comemora o mês da Bíblia e que vai ajudar também no combate ao suicídio, porque os espíritos, eles vão somar conosco as energias. Obra Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo de número 66, que traz o título Sentenciados. Essa obra, a espiritualidade traz o convite a todos nós para que possamos debruçarmos, essa é a palavra, sobre a quarta obra da codificação espírita, o céu e o inferno, ou a justiça divina, segundo o Espiritismo. A quarta obra da codificação, ela é importantíssima, porque ela vai abranger vários pontos importantes, em especial no que concerne ao nosso entendimento na nossa relação com a divindade e alguns pontos pelos quais
nós fomos, vamos dizer assim, instruídos através dos mesmos, que é a respeito do inferno, a respeito do céu, do purgatório, do temor da morte, o que é o futuro. Será que esse futuro tem alguma coisa para além? Ou será que é o nada? Então, Kardec nos propõe com a espiritualidade um estudo profundo acerca disso, trabalhando dentro não somente da visão espírita, mas esclarecendo-nos dentro da visão espírita aquilo que foi trabalhado durante séculos pela humanidade, dentro das religiões, e que trazem alguns pontos equivocados, principalmente no que concerne às penas futuras, diante da fixação das mesmas. Pois bem, isso é na primeira parte. A obra é dividida em duas partes. Na segunda parte, nós temos o relato dos espíritos que passaram fizeram a passagem pela desencarnação, e lá, chegando no plano espiritual, eles vão nos dizer como que foi a chegada dos mesmos e como que estão e se encontram lá. Então nós temos depoimentos de espíritos suicidas, de espíritos criminosos, de espíritos endurecidos, de espíritos infelizes, de espíritos em sofrimento, de espíritos que estavam doentes, mas também temos relatos de espíritos felizes. Então vale a pena. E na reunião que aconteceu no dia 20 de outubro de 1961, na cidade de Uberaba, na Comunhão Espírita Cristã, era o nome da casa espírita, justamente, Comunhão Espírita Cristã, na cidade de Uberaba. Chico Xavier participava nas reuniões públicas que aconteciam segundas-feiras e às sextas-feiras. Eram 2 reuniões semanais. E era estudada essa obra Céu e Inferno. E naquele dia foi aberto, na primeira parte, capítulo 7, as penas futuras segundo o Espiritismo, dentro do item chamado Código Penal da Vida Futura. Este capítulo 7, ele é importante porque ele vai nos trazer um código, que é um conjunto, vamos dizer assim, de leis proposto pela espiritualidade superior a Allan Kardec, e que ele vai trabalhar conosco em 33 artigos. 33 artigos. E o artigo 31 diz assim: as penas que o espírito sofre na vida espiritual vêm se juntar às da vida corporal, que são as consequências das imperfeições do homem, de suas paixões, do mau uso das suas faculdades e a expiação das faltas presentes e passadas. É na vida corporal que o espírito repara o mal das suas existências anteriores, que põe em prática as resoluções tomadas na vida espiritual. Assim se explicam essas misérias e essas vicissitudes que, à primeira vista, parecem não ter razão de ser, e são de toda justiça, desde que são a quitação do passado e servem para o nosso adiantamento. Bom, foi lido isso aqui. E é interessante porque Kardec já nos chama a atenção do espírito que deixa o plano físico e adentra o plano espiritual, e lá ele vai receber de acordo com aquilo que ele fez, com aquilo que realizou no plano físico. E se ele não soube aproveitar a sua existência,
obviamente, buscando a evolução, pois a doutrina espírita nos apresenta uma escala. Essa escala está lá no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação espírita. Nós chamamos que é o livro base. E a partir da questão 100, a espiritualidade nos propõe a escala espírita. Numa espécie de pirâmide, colocada em 3 compartimentos, onde estão, na primeira ordem, no topo da pirâmide, os espíritos puros. Na Terra, somente um é dessa ordem, Jesus. Abaixo, na segunda ordem, temos os bons espíritos, dentro de uma classificação em 4 classes, proposta por Kardec e a espiritualidade. Os bons espíritos, nós poderíamos dizer, talvez, alguns 3 nomes que passaram pela Terra. Dentre eles, Sócrates, espírito superior, um bom espírito. Dentro do cristianismo, João Evangelista, espírito superior. E atualmente, na categoria de bons espíritos, Madre Teresa de Calcutá. Pelas ações que essa irmã desenvolveu no século passado, deixando um lastro de exemplificação para aqueles que queiram olhar os diferentes. Porque ela abandonou toda, vamos dizer assim, a sua vida pessoal para se dedicar de corpo e alma àqueles que mais necessitavam, fora do seu país. Diga-se de passagem, longe de sua família. Porque ela entendia que a sua família era aquela ensinada por Jesus. Quem é meu pai? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem, que cumprem com a vontade do Pai que está nos céus. Então ela exerceu isso na prática. Mas como muitos de nós chegamos no plano espiritual e não somos espíritos superiores, bons espíritos benevolentes, espíritos de sabedoria, espíritos sábios, que são as classes da segunda ordem, nós então fazemos parte do grande contingente dos espíritos que se encontram na Terra, que estão na terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. Nós trazemos ainda muitas imperfeições que necessitamos trabalhá-las, erradicá-las da nossa intimidade. Ah, Adriano, como nós vamos fazer isso? No plano físico. Aí, para isso, nós temos um tempo concedido pela espiritualidade. Cada um tem um tempo. 60 anos, 70 anos, 80 anos, alguns 50, alguns 40, alguns 30, alguns 10, outros meses de vida. Porque isso vai estar de acordo com a necessidade do espírito. A estagiar no plano físico com o único objetivo: evoluir, crescer em direção ao Pai. Então nós chegamos no plano espiritual. Nós, espíritos imperfeitos, estamos lá e observamos aquilo que necessitamos melhorar no plano físico. E pedimos à espiritualidade: deixa eu voltar, quero voltar, preciso reencarnar, preciso melhorar, preciso avançar. Bom, então a espiritualidade nos concede.
E aí nós retornamos. E Emmanuel, então, vai propor o título da lição, baseado nesse artigo 31 do Código Penal da Vida Futura, sentenciados. Sentenciados. Então, sentença. O espírito que reencarna com grandes necessidades a ser erradicada do seu íntimo no plano físico, Emmanuel chama de sentenciados. Isto é, ele recebeu uma sentença dentro da lei. Ah, Delano, mas como é que funciona isso? A sentença que ele recebeu foi a escolha dele. Não foi dos espíritos superiores. Porque é respeitado o livre-arbítrio. E dentro do nosso livre-arbítrio, nós podemos fazer de tudo. De tudo. Mas existe uma lei de causa e efeito. E tudo aquilo que você faz, independente se o que você faz é algo bom ou é algo ruim, retorna para você na mesma proporção. E aí nós reencarnamos. E o título Sentenciados é para nos trazer a lembrança de que aquilo que é o espinho na nossa carne, isto é, a dificuldade que trazemos no plano físico, foi o que semeamos no passado. Agora é a colheita. E aí diz Emmanuel, sentenciados, sim. A vida, porém, não nos suplicia pelo prazer de atormentar. A face de nossa destinação, a suprema felicidade, todos estamos intimados ao bem, impelidos ao progresso, endereçados à educação e policiados pela justiça. Jesus, o divino penologista, exortou-nos convincente: perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Lembra dessa passagem do Cristo? Está registrado em Mateus, no capítulo 18, nos versículos 21 e 22. É quando Pedro chega para Jesus e lhe pergunta: se um irmão vier a pecar ou a errar contra mim, Senhor, devo lhe perdoar 7 vezes? Jesus, ele dá aquele sorrisinho gostoso para Pedro, né? Como se diz assim. Ei, Pedro. E fala-nos: não te digo, Pedro, até 7 vezes, mas sim 70 vezes 7. Aí, se você fizer a matemática, 7 vezes 7, 49, você vai acrescentar, né? Uma casa decimal, 490. Aí a pessoa pode chegar em casa e pegar um bloquinho de livro e dizer assim, ó, bom, agora vou anotar. Todos aqueles que pecarem contra mim, eu vou anotar o dia e vou marcando. Aí vai que der 490, né, vezes que a pessoa errou contra fulano, contra Beltrano ou contra nós mesmos. Agora Jesus cumprir os 70 vezes 7. Não é verdade? Poderíamos pensar dessa forma. Mas Jesus está utilizando uma figura de linguagem para nos ensinar que o perdão, ele é incondicional. Ele coloca os 70 vezes 7, devido nós, seres humanos, ainda estamos, né, nos movimentando dentro de um campo de tempo e espaço necessário.
ao nosso processo de evolução. Então quer dizer que um filho, se errar 490 vezes, e na 491 a mãe vai dizer assim: agora nem olho para você. Se você cair no poço, o problema é seu. Uma mãe vai fazer isso? Não. Por quê? Porque é mãe. E será que a mãe, ela está numa posição superior a Deus? Então, Jesus, o divino penologista, exortou-nos convincente: perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes 7. É que o mal expressa grave desequilíbrio naquele que o pratica. Então, quem pratica o mal gera desequilíbrio em si mesmo. Aí Emmanuel vai dizer assim: comparados às moléstias do corpo, a dor moral de haver ferido alguém, então vejam bem o que ele vai colocar. Atenção, porque vamos trazer as marcas no corpo de acordo com aquilo que vamos realizar. A dor moral de haver ferido alguém é o abscesso reclamando dreno adequado. O vício é a fistula corruptora, esperando remoção da causa que a produz. E a delinquência é o tumor de caráter maligno, comprometendo a estrutura orgânica em prenúncio de morte. Esposar revolta e vingança seria expor o próprio sangue a infecções perigosas, entrando voluntariamente nas faixas destrutivas da enfermidade. Tolerância e perdão, por isso, constitui profilaxia, imunização infalíveis. Allan Kardec diz: as penas que o espírito experimenta na vida espiritual ajuntam-se às da vida corpórea, que são consequências às imperfeições do homem. Esparze desse modo as vibrações confortativas da prece sobre todo aquele que caiu no logro do mal. O caluniador está sentenciado à repreensão da própria língua. Pode reencarnar mudo. O desertor está sentenciado à frustração que marcou a si mesmo, uma vida de angústia. Uma vida em que ele vai abranger um vazio em si mesmo, levando a estados depressivos. O ingrato está sentenciado ao arrependimento tardio. O ofensor está sentenciado ao ferrete da consciência. O criminoso a carregar consigo o padecimento das próprias vítimas. Cada conta exige resgate proporcional aos débitos assumidos. Assim, pois, à frente do irmão que te golpeia, recolhe-te em silêncio e esquece todo o mal. Não precisas indicá-lo a esse ou aquele castigo perante a barra dos tribunais, porque o maior sistema de punição já está dentro dele. Então, Emmanuel fecha essa lição chamando-nos essa atenção. Que possamos fazer as nossas reflexões.